Hoje eu tô aqui, tô no intervalo entre um paciente e outro, e tava aqui pensando em cada situação que a gente tem que se deparar quando tem que dar notícia para um paciente que ele é portador de uma doença chamada cirrose hepática. Que já foi tão estigmatizada ao longo de tantos anos, né? Tão relacionada ao alcoolismo, à culpabilidade do paciente, que as pessoas faziam muito. Então, o que eu tento deixar claro hoje em dia no acolhimento do meu paciente é que a cirrose hepática, ela é uma condição de uma doença crônica que foi evoluindo ao longo dos anos. Isso, quando a gente fala ao longo dos anos, podemos estar falando de 10 anos, podemos estar falando de 20 anos, podemos estar falando de 30 anos, tá? Isso dependendo da causa. Então, a cirrose hepática, ela é um tema tão amplo e tão assustador e impactante para o paciente que recebe esse diagnóstico, que eu resolvi essa semana me concentrar, a falar um pouquinho, falar menos tecnicamente, mas também explicar para vocês que nesse momento a pessoa tem que ter muita calma e saber. Primeira coisa que o seu médico tem que fazer é buscar a causa, né? A causa que levou o teu fígado a chegar a uma quantidade X, né, uma quantidade avançada de fibrose, que são cicatrizes que vão se formando no fígado até chegar a esse estágio de cirrose, que é um fígado já nodular, atrofiado, que não preserva suas funções em 100%. E quando eu falo assim, não preserva suas funções em 100%, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o fígado, ele mantém uma reserva funcional até que esteja muito comprometido. Se eu tiver 30% do fígado ainda com uma capacidade funcional, ele vai conseguir manter suas funções, né? Então, a função de metabolizar, de fazer gliconeogênese, glucogênese, fazer produção de proteínas, enfim, limpeza de toxinas, todas aquelas funções, produção de fatores de coagulação. Então, o que acontece? Nós temos primeiro que avaliar qual foi a causa que levou esse paciente a chegar no estágio de cirrose. Porque essa causa, se for uma causa, por exemplo, hepatite B, ela tem um tempo de evolução que se espera seja um pouquinho mais longo. Uma hepatite autoimune que esteja em atividade constante, às vezes ele evolui muito rapidamente. Então, o álcool, né, o uso abusivo de álcool também, dependendo do tempo que esse paciente bebe, a quantidade de álcool que bebe, isso tudo vai ser importante para a gente pensar nesse paciente. E hoje, a gente fala muito particularmente da doença metabólica, né, da cirrose hepática por causa da doença metabólica, que é a esteatose hepática, que evolui para uma esteatohepatite, entra nessa situação de formação de fibroses progressivamente, até que o paciente desenvolve a cirrose hepática. E qual não é a surpresa desse paciente quando ele, que sempre, segundo ele, teve uma vida, apesar de ter uma certa obesidade, apesar de ter uns hábitos alimentares não muito corretos, mas não é um paciente que fuma, que bebe, que julga fazer coisas que ele se arrependeria, né? E diz assim, mas como eu tô com cirrose? Né? Como que eu tô? E agora, doutora? Essa pergunta também é uma outra que a gente tem que se concentrar muito. Porque o e agora, doutora, também vai depender do estágio que você pegou essa doença. Então, a gente não pode pegar um paciente e dizer assim, você tem cirrose, seu fígado não funciona mais, você não tem tratamento e é só acompanhar e pronto. Não, não é assim, tá? Então, primeira coisa, ver em que estágio que está essa cirrose, né? E nós temos métodos de classificação, que são métodos de classificação prognóstica, que chama Child-Pugh, que a gente tem como classificar o prognóstico desse paciente, se ele está numa fase leve, se ele está numa fase moderada, se ele já está numa fase mais avançada. Hoje em dia, antes do diagnóstico da cirrose, né, nós temos métodos não invasivos para calcular quanto de fibrose esse fígado tem. Pela evolução desses métodos, né, como evoluíram muito, tipo o FIB4, que são cálculos baseados em parâmetros bioquímicos e idade do paciente, por exemplo, nós conseguimos avaliar em que estágio de fibrose que ele está, através de cálculos baseados em exames bioquímicos, exames de sangue. E além disso, nas últimas 2 décadas, houve uma grande evolução na hepatologia, que foi o advento, a chegada de um método chamado elastografia hepática, que ela é feita pelo meio do FibroScan, que é um aparelho próprio para medir esse grau de dureza do fígado, né, da elasticidade do fígado, ou pelo método de ultrassonografia mesmo, tem um método de elastografia que mede esse grau, né, que faz um cálculo desse grau de fibrose no fígado. Esse grau de fibrose ele vai variar de 0, que seria um fígado normal,
dentro do parâmetro da elastografia, que é calculado baseado numa classificação, porque antes a gente só tinha como fazer esse diagnóstico de quanto de fibrose tem no fígado através da biópsia hepática, que é um método invasivo que tinha lá os seus riscos de alguma complicação, apesar de poucos, mas qualquer método invasivo é sempre um risco. E esse, o método do FibroScan, ou da elastografia por ultrassom, eles são métodos não invasivos e que a gente pode calcular esse grau de F0, F1, F2, F3 e F4 validado pelos parâmetros usados na biópsia hepática. Então eu tenho um grau de confiabilidade grande nesse exame, tá? Então eu posso dizer se o meu paciente tem fibrose zero, ou seja, o fígado dele é um fígado normal. Às vezes o paciente tem uma esteatose, até uma esteatose moderada, já tem alguma elevação enzimática, mas a gente faz a elastografia e ele ainda está lá no nível de fibrose zero. Ótimo, momento maravilhoso para a gente intervir. Explicar para o paciente, olha, você não tem fibrose, o teu fígado está com esteatose, está gordo, está inflamando porque as enzimas, a STLT, estão elevadas. Então é hora da gente tomar as providências para interferir nessa evolução da doença, né? Nessa história natural da doença que seria evolução para fibroses mais avançadas. Então assim, a gente tem como calcular isso hoje em dia. Talvez por isso tenha crescido tanto o diagnóstico da cirrose. Essa semana, mesmo na semana que passou, eu tive uma paciente, que é minha paciente há muito tempo, de esteatose hepática, e a elastografia dela veio com uma fibrose F4. E a fibrose F4, né, essa classificação F4, ela já é... Veja, nós saímos do F0, que é um fígado normal, aí 1, 2, 3 e 4. O 4 você já classifica como uma cirrose. Aí eu vou dizer, oh meu Deus, esse fígado está condenado, esse fígado não tem mais jeito? Não, gente. Eu tenho já um fígado com uma fibrose avançada? Sim. Hoje eu posso lançar mão, inclusive, de medicamentos antifibróticos, tá? Que podem evoluir, podem fazer regredir um pouco essa fibrose, tá? Eu posso usar através de tratamentos medicamentosos e alimentares e orientação de mudança de hábito e tudo, eu posso melhorar muito a qualidade de vida desse paciente e manter a função desse fígado ainda por muitos e muitos anos, sem que esse paciente venha sequer precisar de um transplante de fígado. Se ele não chegar numa classificação de Child avançada, que seria o C, né? Ou se ele não chegar numa outra classificação que se faz quando se bota um paciente em fila de transplante, que é o MELD, que seja necessário indicar um transplante. Esse paciente pode viver com esse fígado aí ainda por muitos e muitos anos, não ser essa a sua evolução para uma insuficiência hepática propriamente dita, ou seja, a gente continuar conseguindo manter as funções do fígado. Tentar não deixar que a hipertensão porta, que é uma das complicações principais da cirrose hepática, que causa as varizes de esôfago, que causa aumento do BAS, que essa hipertensão porta evolua tanto. A gente pode fazer isso através de medicamentos e também através de métodos via endoscopia, né? Então a gente pode lançar mão de uma série de abordagens para cuidar do nosso paciente que recebeu esse diagnóstico. E isso tudo tem que ser feito detalhadamente, dependendo da causa, da fase que está esse paciente, da fase que ele está, seja histologicamente, ou seja, o grau de fibrose que ele alcançou, seja bioquimicamente, como estão suas enzimas, como está a função do seu fígado, ou seja, mesmo que o fígado já esteja com bastante fibrose, ele pode ainda estar sofrendo mais inflamação e fazendo avançar cada vez mais essa fibrose. E isso a gente tem parâmetros bioquímicos para avaliar. Quando eu digo parâmetros bioquímicos, eu estou falando de exame de sangue, avaliação de enzimas. Outra coisa é avaliar a função do fígado, que a gente pode ver principalmente através da albumina, que é uma das principais proteínas carreadoras, né, do nosso sangue. Então a albumina, ela costuma estar muito baixa no paciente com cirrose avançada, então nós temos que controlar essa função do fígado. Os fatores de coagulação também a gente tem como controlar através do TAP-NR, que são exames que me dão ideia de como estão funcionando esses fatores. As plaquetas do paciente cirrótico costumam ser um pouco mais baixas. Então tudo isso o médico especialista, ele vai avaliar detalhadamente em cada paciente. E uma coisa eu digo para vocês, um paciente que recebeu o diagnóstico de um F4, está com todos os seus parâmetros de função normal, está com todas as suas enzimas normais, está tentando mudar de atitude, de hábitos de vida, de estilo de vida, ele tem tudo para manter esse fígado funcionando aí por anos, anos e mais anos. Então a mensagem que eu quero deixar, principalmente, é que cada paciente é diferente do outro. Você não pode se basear porque o tio da fulana faleceu porque ele tinha cirrose.
porque um primo lá do interior teve um tipo de hepatite que vomitava sangue, né? Porque o fulano bebeu a vida inteira e nunca teve cirrose. Então você não pode estar comparando um paciente com outro e se colocar nessa comparação. Você tem que conversar com o especialista, saber o que está acontecendo, investigar as causas, ver os seus parâmetros, em qual situação que você está e qual é a melhor abordagem, porque nós temos condições de manter uma qualidade de vida muito boa hoje em dia no paciente cirrótico, tá? Hoje em dia a gente tem um controle que garante aí uma qualidade de vida por anos e anos, e se realmente a doença avançar e descompensar, que é o que a gente chama quando não se consegue mais controlar a ascite, que é a barriga d'água, né, que é aquela fase avançada da cirrose, ou a hematêmese, que é o vômito com sangue por causa das varizes de esôfago, ou encefalopatia hepática, que são confusões mentais que o paciente com cirrose avançada pode apresentar. Então, várias complicações que, nestes casos, sim, são pacientes que vão estar internados, que vão estar sendo acompanhados. A avaliação da função dos rins desse paciente é fundamental, porque existe um outro quadro complicado, que complica ainda mais a abordagem do paciente, que é a síndrome hepatorenal. Então, tudo isso, este paciente mais grave, de uma fase mais avançada, ele vai estar internado, ele vai estar sob cuidado de uma equipe especializada e, provavelmente, dependendo das causas, da idade, dos seus parâmetros, ele pode ser encaminhado, inclusive, para uma equipe de transplante hepático e garantir aí mais muita sobrevida, tá bom? Então, o que eu quero deixar é essa mensagem. Não se desespere com o diagnóstico de cirrose. Hoje, nós temos meios de fazer abordagens para garantir sua qualidade de vida por muito tempo, muitas vezes sem nenhuma intervenção mais agressiva, mais intensa, como chega a ser o transplante hepático, né? Mas às vezes precisa, sim. Mas se você está no estágio inicial de fibrose, se o médico calcula, todos os seus parâmetros estão normais, você está disposto a tratar a causa, né? E tem como controlar os sintomas, manter os seus parâmetros todos funcionando direitinho, você pode viver tranquilamente com esse diagnóstico, sem estigma, sem culpa e fazendo sempre o seu acompanhamento. Gente, eu queria muito deixar essa mensagem, porque eu queria deixar de um jeito carinhoso, tá? De um jeito carinhoso, de um jeito me disponibilizando para vocês, pra quem tiver dúvida, quem quiser fazer pergunta, porque é um tema que eu vou voltar outras vezes. Eu decidi, depois de algumas reações que eu tenho visto mais recentemente, eu decidi que eu vou falar mais e mais e mais vezes, porque tem muita coisa para falar. Tá? Hoje, eu acho que em especial nós demos ênfase a esses métodos não invasivos de diagnóstico, né? Que é o que acontece agora com o paciente que faz uma elastografia, chega com F4, o próprio ultrassonografista lá já disse para ele que ele tem uma cirrose, e aí ele já chega com a gente completamente desesperado. E quando a gente vai avaliar esse paciente, ele pode estar muito bem, né? Ele pode estar indo numa fase tranquila da gente controlar, tá bom? E até fazer algum tratamento antifibrótico. Então, pessoal, um abraço para todos, estaremos sempre por aqui.